Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra no livro de Salmos, no Salmo 119. Vamos ler do versículo 105 ao 112. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? Mas vamos pegar só em alguns versículos hoje, tá bom? Salmos 119 e 105. Você encontrou a palavra? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Amém? Diga assim: correndo com propósito. Pode se assentar. Amados, o Salmo 119, pouca gente leu ele, porque é muito grande. Então as pessoas às vezes têm dificuldade em ler, mas você pode ler um pouquinho por dia, e você vai ler todo esse capítulo. Ele é muito bonito, e tem muitas partes maravilhosas. Essa é uma delas. Aquele versículo primeiro que nós lemos, o 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Imagino que todos vocês conhecem esse versículo, ele é conhecidíssimo. Mas aqui o salmista ele está falando da história de uma vida. E a história da vida toda, e ele mostra das dificuldades da vida, ele está dizendo o seguinte: serei fiel ao Senhor até o fim. Amém? Seja fiel ao Senhor até o fim. No versículo 112 está escrito exatamente assim: meu coração está determinado a guardar os seus decretos até o fim. Então, seguir ao Senhor, realizar tudo aquilo que a palavra dele tem para nós. E é interessante porque, quando olhamos esse capítulo aí, podemos entender que a nossa vida é como se fosse uma corrida de obstáculos. Olha só, porque ele diz aqui: existe tentação de se desviar. Versículo 110, parte B, ele fala: mas eu não me desvio dos teus preceitos. Desvio. Então ele fala que pode haver desvios na vida. Então, como se fosse um obstáculo. Existe sofrimento. Versículo 107 está escrito: estou aflitíssimo. Quem aqui nunca passou uma aflição na vida? Com certeza passou alguma aflição. Existem armadilhas ao longo do caminho. O 110, versículo A, parte A diz: os ímpios armam ciladas contra mim. Então a vida, ela é uma situação em que ou você pode ser tentado a se desviar, pode ter sofrimentos, pode ter ataques contra a sua vida por algum inimigo da nossa alma, que luta contra nós. Então hoje nós vamos explorar como que podemos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus, guiados pela luz inabalável da palavra dele. Vamos descobrir como superar armadilhas, como resistir às tentações, como enfrentar o sofrimento e seguir em frente. E não pela nossa própria força, mas pelo dom e pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Então veja só, você é o corredor da sua vida. Você já assistiu uma corrida de obstáculos? Sabe como é aquela corrida de obstáculos? Tem nas Olimpíadas, e é cheio de coisas colocadas ao longo do caminho, e que a corredora tem que pular aquilo. E qual que é a habilidade que se exige desse corredor de obstáculos? Determinação, confiança, treino, bastante treino, para que ele e ela possa sair correndo em velocidade, passar aqueles obstáculos e chegar em primeiro lugar para ganhar a medalha. Esse é o objetivo daqueles que correm. E chega nessa corrida, há muitas pessoas que estão muito bem preparadas. Muito bem preparadas. Aqueles que treinaram 4 anos. Até tem uma frase de um corredor, né, de 100 metros rasos, que eles fazem em 10 segundos normalmente.
e ele dizendo assim que ele acha engraçado que tem pessoas que colocam uma meta para si mesmo, desistem na primeira semana, e ele dizendo, eu treinei 4 anos para correr 10 segundos. Isso é determinação. Mas, então, esses atletas se preparam muito para uma Olimpíada, 4 anos, e chegam ali para uma corrida pequena. E é aquela hora, aquele momento, não há uma outra alternativa, não há um outro momento, não há uma segunda tentativa, assim como a nossa vida não há uma segunda tentativa. É uma só. E ela também é cheia de obstáculos. Chegam naquela corrida também muitas pessoas totalmente despreparadas, ou diria, totalmente não, mas mal preparadas. Não puderam ter aquele melhor técnico, não puderam receber as informações que desejavam, precisavam, não puderam treinar os seus movimentos, e hoje eles fazem de uma maneira tão tecnológica isso, filmam os movimentos do atleta e depois analisam até por computador, e agora deve ter até inteligência artificial que faça isso, né? E mostra aonde ele tem que aperfeiçoar, e ele tem que se superar para ser melhor que os demais. Mas alguns que chegam ali que não têm acesso aos equipamentos. Sabe aquelas pessoas que vão correr ou participar e falam, olha, eles vão na raça, na força e na raça. E muitas vezes vencem. Muitas vezes ganham uma medalha. Mas veja que alguns chegam preparados, outros não. Agora nós, eu e você, somos o herói da nossa vida. Nós somos o corredor da nossa vida. E como é que nós estamos preparados para essa corrida de obstáculos? Porque a nossa vida ela é como uma corrida de obstáculos. É cheio de obstáculos na vida. Alguns são fixos e outros parecem móveis. Alguns são fixos, né? Você observa a sua vida, tem coisas assim mais ou menos fixas na vida. Tem coisa não, que é móvel. Por exemplo, tentações. Está fixo na vida? De jeito nenhum. Tentações é móvel. E aí você vence uma tentação aqui e vem uma outra diferente ali. E vence aquela lá, parece uma outra e acolá. E está sempre variando, e parece que você tem que estar sempre alerta com isso, para não cair numa tentação. Provações, muitas vezes até da parte de Deus, para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar quem nós somos, às vezes é móvel também. Eu me lembro claramente, logo que me converti, o Senhor me colocava uma provação de fé a cada semana. Na verdade, às vezes era uma por dia, uma a cada 2 dias, cada 3 dias, e Ele me ensinando. E cada vez que eu vencia uma, eu falava, agora vamos uma outra, e uma outra, e uma outra. Aperfeiçoando para ter fé no Senhor, para conhecê-lo. Então as provações elas também mudam ao longo da vida. E você fala, venci essa provação, então agora estou tranquilo, só correr para o abraço. Não, não é. Tem outras coisas que você pode passar na sua vida. Há dificuldades pessoais, elas também são móveis. E é interessante que quando você pensa assim, agora está tudo bem, em seguida parece que vem a dificuldade. É ou não é? Não é desse jeito? É só comigo assim, não? Com todos nós. As dificuldades pessoais são móveis também. Mas é importante a gente entender dessa forma como que uma corrida e realizar algo. Em Hebreus 12, versículo 1, está escrito assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, tem uma carreira, tem uma corrida, está proposta a ela, executem-na. Desembaraçando todo o peso de pecados, tudo que possa acontecer. Então veja, a nossa corrida, ela é uma corrida de obstáculos, a nossa vida. E nós temos que enfrentar esses obstáculos e desafios para que possamos chegar ao final vencedores, porque nessa corrida quem é que vence? Bom, quem chegar ao final venceu, na verdade. Mas quem chega em primeiro ganha a melhor medalha. Mas todos vencem, chegando ao final. Deve ter acontecido, certamente, um momento que algum desses corredores de obstáculos da Olimpíada tenha desistido. Talvez tenha se machucado demais quando tocou em um obstáculo. E pode ter desistido. Pode ter parado por um tempo até se recuperar, então seguiu e chegou ao final como o último. Pode acontecer. Mas via de regra, eles entram ali para concluir. Correm contra eles mesmos, não correm contra ninguém. Correm contra si mesmos. Querem vencer a si mesmos e chegar ao final com o louvor. Eu consegui. Eu falava ontem com uma
O pessoal do antigo trabalho que eu estava, nos reunimos ontem, depois de muitos anos que a empresa já acabou, na verdade, e nos reunimos e tem uma das senhoras lá que é corredora, e ela disse, eu estava correndo 4 quilômetros, eu falava com uma outra pessoa que estava correndo 10, e ele me estimulava. Agora, semana passada eu concluí a maratona, 42 quilômetros. Falei, parabéns, está vencendo os obstáculos e correndo contra si mesmo, vencendo aquelas coisas que aparecem na vida. Mas quais são os obstáculos que podem surgir na minha vida e na sua vida? Problemas financeiros são obstáculos que surgem na nossa vida. Dívidas, empreendimentos e projetos que fracassam. Você inicia um empreendimento, inicia um projeto tão cheio de disposição para que aquilo seja bem concluído, cheio de motivação, mas pode fracassar. Você olha para amanhã e depois fala, tem uma falta iminente nos próximos dias a respeito financeiro. É uma dificuldade na nossa vida. E essa dificuldade ela é móvel. Pode ser crises familiares. Você imagina uma casa onde todos se dão bem, onde os pais se dão bem, onde os filhos são amados, mas eventualmente não é assim. Você imagina em construir uma família, você e seu cônjuge, terem filhos, e que isso seja uma bênção, haja muita alegria, haja muita paz, felicidade, e às vezes não acontece exatamente assim na sua vida, é um obstáculo, tropeçou no obstáculo, caiu, mas não pode desistir, tem que chegar ao final da carreira. Pode ser desafios de saúde, pensa numa vida longa, frutífera, abençoada, mas parece que corpo e alma não estão alinhados, parece que a alma deseja, o corpo não acompanha, alguma coisa está desalinhada ali, e esse é um obstáculo, uma dificuldade na sua vida, nas nossas vidas. Lutas espirituais, também é algo que acontece conosco. Por exemplo, opressão. Quem aqui nunca sentiu opressão? É uma luta, é uma dificuldade. Ciladas malignas. E qual é o grande obstáculo da vida? A carne instigada pelo mal. A carne instigada pelo mal é o principal obstáculo, e esse é um obstáculo interno, é um obstáculo nosso. Agora, interessante, na corrida de obstáculos, todos aqueles obstáculos são conhecidos, a distância é sabida, os corredores conseguem olhar todo aquele circuito onde eles vão correr, e sabem exatamente onde vão passar, qual a hora que devem pular, para tentar não tropeçarem naquele obstáculo. Mas na vida, não é assim. Você sabe como será toda a vida? Você não sabe. Como que a gente corre no escuro? A gente corre sem saber qual é o próximo passo. Se vamos ter que pular, vamos ter que saltar, vamos ter que ficar correndo com os pés plantados no chão, vamos ter que parar. E andar pelo escuro é assustador e é perigoso. Como é que você se prepara para não tropeçar ou bagunçar a sua vida? Já pensou nisso? Como você se prepara? Como você pode evitar tropeçar e perder completamente a sua caminhada e tudo que você conquistou até agora na sua vida? Que maneira? Você imagina uma maneira? Como é que você pode manter a direção certa quando tudo parece sombrio e confuso à tua volta? Quando nós olhamos as questões de superação pessoal, nós vemos quantas pessoas que superam com tanta facilidade as dificuldades da vida. Eu já vi pessoas que sofreram um revés, uma dificuldade tão grande na sua vida, e em seguida estavam bem, e seguindo a sua vida. Você já deve ter visto também. Agora olhamos para outros, parece que um pequeno obstáculo os faz tropeçar e parar na vida, e não conseguem mais caminhar. Há pessoas que, às vezes com uma perda familiar, uma perda nos negócios, às vezes até no ministério, param completamente a sua caminhada de vida. Completamente. É como se nessa corrida de obstáculos, tropeçou no obstáculo, machucou a canela, saiu um pouquinho de sangue, parou ali e ficou naquele lugar, sentado, sentada, esperando ver o que acontece. Quando lemos aqui o salmista, que é o versículo 105, que nós relemos no início, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Se você não sabe para onde vai, se você tem dificuldade e parece tudo escuro à tua frente, é a palavra de Deus que te ensina. É ela que te dá a direção. Ela ilumina a tua frente, te dá luz. Você pode ver claramente os obstáculos que vão surgir.
E sabe que é impressionante que muitas vezes o Espírito Santo nos diz exatamente o que vai acontecer e fala, cuidado. Amanhã ou depois, por esses dias, vai acontecer tal coisa e você esteja alerta para que eu possa te livrar. Alguém já escutou alguma coisa assim? Algumas pessoas já escutaram. Alinhado com o Espírito Santo de Deus, alinhado com a palavra de Deus, buscando a presença dEle. Esses desafios que o salmista está falando aqui nesse texto, ele está dizendo, é semelhante ao desafio de Davi, por exemplo. Olha Davi, quando o profeta Samuel entrou na casa de Jessé e olhou para todos, falou, esses aqui são o rei, mas não era. Quando entra Davi, ele olhou e falou assim, nem o profeta cria que Davi podia ser um rei. A tal ponto que Deus teve que intervir no processo e falar, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem olha para a aparência exterior, mas eu olho para o coração. Então não importa, quando você olha para você, Deus olha para o teu coração, para a tua vida, aquilo que está dentro de você. Os irmãos de Davi não criam nele. Davi sai lá do pasto, onde estava cuidando das ovelhas, e vai lutar contra um imenso guerreiro, Golias, o super soldado daquele povo. Você imagina? Um super soldado, aquele que saiu lá de trás do pasto, das ovelhas. É como se fosse um azarão, né? Já viu esse termo, que é o azarão? Tem poucas possibilidades de vencer ou de dar certo em qualquer coisa. No empreendimento, na vida e etc, não é? Olhavam para Davi exatamente isso. E aquele que até quando você coloca na linha de largada, o locutor fala, este aqui tem poucas possibilidades de vencer. Este aqui está super bem preparado. Já escutaram? O locutor é bom de achar quem está bom e quem está mal. Davi era aquele locutor que dizia assim, tem poucas chances de vencer. Como muitas vezes até o locutor da vida fala de você. Mas Jesus fala diferente, amém? Jesus te fala algo bem diferente. Então não se sinta como aquele que é o pior, mas como aquele que Deus quer te iluminar para te dar vitória. É semelhante a Gideão, porque quando você olha para Gideão, olha ele. Gideão era mais ou menos como aquele corredor que é impulsionado pelo seu técnico, e o técnico fala, vai que você consegue, eu estou com você, melhora isso ou aquilo, vai. Deus é contigo, vai. Mas Gideão era fraco, escondido dos midianitas lá num lagar, para poder malhar o trigo e conseguir fazer alguma comida para sua família. Quando o anjo aparece para ele e fala, Gideão, é você. Ele não creu. Tanto não creu que ele pediu vários sinais a Deus, para que pudessem dar convicção a ele que era isso. Mas no final ele venceu, por quê? Porque ele recebeu a palavra de Deus. E a palavra de Deus para ele foi muito clara sobre a estratégia que deveria usar na sua vida. E aquela estratégia foi salvação para Israel. A estratégia de Deus é salvação para a sua vida. A estratégia de Deus é a solução para tudo isso que você tem pensado e tem passado. E tem imaginado como. Busca a palavra de Deus, em oração, porque o Senhor vai te falar. Essas questões que o salmista fala são semelhantes àquilo que passou Moisés. Moisés, imagine, com 80 anos de vida, não acreditava em si. Moisés estava corroído pela culpa. Corroído pela culpa. Qual era a culpa que ele levava? De ter tentado livrar Israel pelo seu braço forte, pela sua própria força. E falhou. Teve que fugir. Largou pai, mãe, irmãos, e foi para uma terra distante 40 anos. E agora com 80 anos, Deus chega para ele e fala, é você, Moisés. E ele fala, Deus, quem sou eu para ir ao faraó e para tirar os filhos de Israel do Egito? Está lá em Êxodo. Quem sou eu? Ele não se sentia nada. Apesar de muito bem preparado pelos egípcios, ele não sentia nada agora. Sentindo culpado. Talvez se sinta culpado por alguma coisa da sua vida. E você tem paralisado a sua caminhada. E mesmo que Deus chegue e fala, eu vou te abençoar, você pensa, será? Como Gideão. Ou quem sou eu? Como Moisés. Ou se levanta na força de Davi, que confia no Senhor e vai e derrota um guerreiro poderoso, que era Golias. Então veja só, a nossa vida é uma batalha de determinação e fé. Exige perseverança.
E é interessante que parece que Deus prefere aqueles são os azarões que eu comentei, né? Do que aqueles bem preparados. Sabe por quê? Porque esses que se sentem assim são aqueles que dependem de Deus para dar certo. Dependem de Deus para dar certo. Agora, aqueles bem preparados, eles confiam em si mesmos. E tentar ser forte sozinho é a receita para o fracasso. Mas claro, você pode estar bem preparado e depender de Deus. Moisés estava bem preparado, teve que ser quebrado pelo Senhor e então na força dele foi. Não precisamos esperar 40 anos para sermos quebrados, transformados, moídos pelo Senhor para crer no poder dEle, no mover dEle sobre a nossa vida. Você está bem preparado ou não está preparado, não importa. A dependência de Deus importa. E se você se colocar diante dEle, Ele vai te ajudar. Bom, como na corrida você deve persistir. E persistindo, é interessante que há o apoio da torcida. Aquela torcida está naquele estádio, começa a impulsionar. Às vezes aquele que está indo mal para dar forças para ele, para dar ânimo para ele. É a mesma coisa quando chegamos à igreja, e a igreja é o lugar, a comunidade onde somos aceitos exatamente como somos. É o lugar onde, apesar das diferenças, nós somos um em Cristo. Porque nele, em Cristo Jesus, somos pecadores perdoados, que caem na graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Então não importa mais nada além disso. Aquele que vive isolado, buscando seus próprios interesses, não é viável para um cristão isso. Mas quando estamos em comunidade, aqui na comunidade, nós temos relacionamento mais forte do que de família. Amém? Nós temos, eu e minha esposa, ministramos em vários ministérios na igreja, e todos esses ministérios onde estamos, toda aquela equipe onde estamos inseridos ou qual coordenamos, nós sentimos como que em família. E não é assim para você também? É ou não é? Como família. Recebemos fortalecimento espiritual, cuidado no tempo de crise, e nos desenvolvemos pessoalmente. Porque a maneira como encaramos as lutas determina os nossos resultados. Determina as nossas atitudes também. Bem, agora você está chegando então para o resultado. Se estou correndo toda a corrida, estou vencendo os obstáculos, estou chegando ao final. Olha que interessante, você tem vencido. Eu tenho certeza que você tem vencido. Eu tenho certeza que você tem lutas, dificuldades, mas que você tem vencido. Porque você é determinado e tem fé. Você tem superado os desafios que têm sido apresentados à sua vida com sabedoria. Mas aí quando você está chegando ali ao final, a corrida de obstáculos está mais no fim, você já consegue enxergar um pouco mais à frente. Sabe o que você descobre? A corrida é híbrida. Híbrida, que é uma mistura de duas corridas diferentes. E qual é a outra corrida? A outra corrida que tem aqui agora é uma corrida de passagem de bastão. Olha aqui o que Paulo escreve para Tito. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Paulo não fez tudo o que estava determinado para ele, até porque não era possível, e ele instruiu uma outra pessoa, para que essa pessoa possa continuar. Após a partida dele, ou após ele não ter força o suficiente, ou por estar preso e tudo mais. Como é que é uma corrida de bastão? Você já viu? Corrida de bastão, normalmente 4 pessoas, né, na equipe, sai com o bastão na mão, corre, chega lá, passa o bastão para o segundo, e ele tem que esperar, ele começa a correr um pouquinho antes, para acompanhar, pegar já em velocidade, e corre e vai assim até o final. Corrida de bastão. Espera aí. Então a nossa vida é uma corrida híbrida. Sim. Híbrida porque durante toda a nossa vida é como se fosse uma corrida de obstáculos e ao final nós temos que passar o bastão. Poxa, é difícil. Com Jesus é fácil. Amém? É por isso que você olha em grandes empreendimentos humanos e cresce muito aquela companhia, aquela empresa, morre o fundador. O que acontece com a empresa? Quebra. Venceu todos os obstáculos da vida, mas na hora de passar o bastão não foi hábil o suficiente. Não passou o bastão para a próxima geração. Você conhece famílias? E você olha a família, ela está maravilhosa, muito bem, todos juntos, reunidos. Parece uma família fantástica, de repente, perde o pai ou a mãe, ou ambos, e aquela família se dissolve. Já viu isso? Correu a vida muito bem, conseguiu resolver todos os obstáculos da vida, o bastão não foi passado. E o próximo corredor
Aonde que ele pega esse bastão? É interessante quando nós lemos a palavra de Deus, mas lá ao final do ministério de Moisés, Josué está lutando com todos os guerreiros. Enquanto está ali naquela luta grande, Moisés percebe o seguinte. Ele subiu lá no monte, estava orando, Arão segurava ele, né? E quando ele levantava a mão e orava e intercedia por Josué e por todos os guerreiros, eles venciam. Na hora que ele baixava a mão para descansar, eles começavam a perder. O inimigo vencia sobre Josué e seu exército. Ele entendeu, eu tenho que orar. Eu tenho que ficar orando e não posso parar de orar. Então ele chamou Arão para segurar um braço e o outro para segurar o outro e o braço, porque cansava os braços dele, deixou levantados os braços o dia inteiro orando, intercedendo. Isso é uma corrida de bastão, você está vendo? Moisés vencendo todos os obstáculos durante a sua vida e para ele, para o povo de Israel. Agora na hora de passar o bastão ele entende, o meu papel nessa hora é interceder pela geração que vem. O meu papel nessa hora é abençoar os meus e aqueles que estão comigo, para que eles possam fazer diferença. Moisés correu bem toda essa corrida, passou o bastão muito bem, e Josué foi um líder que foi além daquilo que Moisés foi. E diz a palavra de Deus, durante todo o tempo que Josué foi o líder de Israel, o povo não se desviou. Então ele foi um líder fantástico. Na gestão de Moisés, muitas vezes o povo teve dificuldades. Na gestão de Josué, não houve. Pega a palavra lá de José, você vai ver. Durante todo o período que ele governou Israel, foi uma bênção. Então veja que aqui nós entendemos o seguinte. A jornada de cada um de nós contribui para as próximas gerações. E quando nós olhamos agora, vamos olhar para o nosso contexto familiar, o que vem de antes. O que foi que você recebeu? Te passaram bem esse bastão? Te passaram numa posição boa? Uma posição de vantagem? Como dos primeiros estão recebendo aquele bastão e correndo rápido? Ou você recebeu já alguém que tinha tropeçado em muitos obstáculos, já chegou cansado, talvez já nem conseguia completar aquela corrida, te entregou o bastão, mais ou menos pega aí e vai do jeito que dá. Tem famílias com relações familiares tão turbulentas que repassam aos seus filhos, dificuldades emocionais, rejeições, isolamento, humilhações. É interessante que alguns que estão lá no ponto para esperar aquele bastão tem que voltar, e tem que voltar lá onde está aquele outro, seu parente, e chega lá para pegar o bastão, levantar a pessoa. E aí a hora que ele está aqui, com aquela pessoa, e consegue pegar aquele bastão na mão, ele olha para o lado que ele deveria estar correndo, e ele fala, onde que eu tinha que ter ido mesmo? Qual era o meu caminho? Qual é o lugar que eu tenho que chegar? Alguns chegam a desistir da caminhada, porque já não sabem nem para onde ir. Porque ele olha e vê, aqueles demais já estão lá na segunda, terceira, quarta passagem de bastão, e ele está aqui na primeira. Será que vale a pena lutar? Será que vale a pena chegar lá? Vale a pena, vale a pena. Quando ele olha alguns outros, parece que eles correm com determinação, com fé, colocam o bastão para o outro, numa posição bem colocada, como Moisés passou para Josué de uma maneira boa, mas não como Josué passou para a geração seguinte. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que depois de Josué o povo se desviou. Depois de Josué houveram muitos juízes em Israel, e durante um período houve confusão ali, e aquele povo se desviou daquilo que Deus queria fazer, o que tinha proposto para eles. O legado que ele deixou, de bênção durante toda a sua vida, mas de passagem do bastão, não foi exatamente como aquilo que poderia ser. Concluindo essa palavra, além de correr bem, você tem que impactar a tua geração e deixar um legado. Amém? Além de correr bem. Então todos falam, não, vença o pecado, corra bem, desenvolva bem a sua vida. Eu estou dizendo, está mais um ponto aí. Você tem que fazer tudo isso e tem que passar esse bastão em posição boa para os seus. Uma posição boa. Significa o seguinte, olha para a sua vida e para de ficar caído no chão, ter tropeçado naquele obstáculo e caído e falado, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha criação, porque aquilo que aconteceu, porque isso, porque aquilo me impede. Nada te impede. Jesus, ele teve um passado, as gerações antes dele,
terríveis. Raabe, prostituta, está na genealogia de Jesus. Judá, que foi adúltero, está na geração de Jesus. E assim nós podemos enumerar quantos. Davi, homicida, na geração de Jesus. E você pode pegar a geração de Jesus, ela é fantasticamente abençoada por um lado e terrível de outro. E ele venceu tudo isso. E não fez diferença para ele. Se esse Jesus que veio e conseguiu vencer todas essas coisas e construir um novo legado, um novo tempo, um tempo em que nós vivemos pela graça, porque Ele nos repassa isso a todo aquele que o aceita, então você não deve olhar para trás da sua vida e falar por causa daquilo, daquilo outro. Mas você pode olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e dizer, na força dEle eu venço. Na força dEle eu vou construir uma geração ainda melhor. Então pare de focar nos seus problemas e pense do ponto de vista geracional, pense do ponto de vista mais estratégico de Deus. E qual que é esse ponto de vista? Não apenas olhando para as suas mazelas, mas sabendo que Jesus te cura de todas elas, querer passar esse bastão para a próxima geração de maneira abençoada. Se houve problemas na sua família durante toda a sua vida, você pode vencer isso hoje, colocando diante de Jesus. Falar, Senhor, eu quero uma nova geração. Eu quero começar hoje. Assim como José quebrou todas aquelas maldições sobre a sua vida de mentira, que vinha desde Abraão, Isaac, Jacó, dos seus 10 irmãos que o venderam, seus 9 irmãos que o venderam. Ele quebrou tudo aquilo e começou uma nova geração. Você também pode em Cristo Jesus. Você pensa, mas é difícil. Humanamente é difícil, mas em Cristo é fácil. Amém? Porque Ele nos capacita a fazer isso. Ele é fiel. O salmista escreve assim, no versículo 108, aceita, Senhor, o louvor voluntário da minha boca. E no versículo 112, vou te seguir até o fim. Qual que é o propósito de Deus sobre a sua vida dessa corrida? Que você possa correr bem. Para que a tua próxima geração, ela comece num outro lugar. Sabe, você correndo com aquele bastão na mão, tropeçando nos obstáculos, se levantando, correndo, ganhando tempo. Quando você chega lá, você consegue passar o bastão na posição melhor do que você recebeu. Não é questão de ser o primeiro, mas é de fazer melhor do que você recebeu. Se você recebeu numa posição que não era tão boa, você vai passar na posição um pouco melhor. O que não pode é não entregar. O que não pode é entregar mais atrasado do que aquilo que você recebeu. Porque você está perpetuando aquela situação. Mas Jesus, Ele quer quebrar, recalabassura e alamaias, estas situações nas nossas vidas, todos os dias, para construir uma nova geração. Fala do galho da videira enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Galho enxertado significa um galho que foi tirado de uma videira que não era boa e foi colocado na videira que é boa. Você é esse galho que Jesus está tirando e colocando na videira boa para uma nova geração. E aquela árvore enxertada recebe seiva daquela árvore melhor, forte, sadia, que tem condições de suprir todas as necessidades. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu queria que você perguntasse a você mesmo. Você está cedendo aos obstáculos da vida? Esses obstáculos estão vencendo você? Tem deixado prostrado, prostrada? Está afetando a sua caminhada física, emocional e espiritual? Tem gerado sobre você culpa, dores, tristezas? O que te faz achar que tem que desistir de tudo, tem que parar pelo caminho, que não vale a pena? Por que estou nessa corrida? Você tem pensado também o que você vai deixar de legado? Eu já passei dos 60, então eu começo a olhar muito mais para o legado. Talvez você seja muito jovem e nem pensa nisso, mas deveria. Porque enquanto você se desvencilhar de tudo que está sobre a sua vida,
você não vai conseguir fazer melhor para chegar mais cedo lá no final e poder deixar algo maravilhoso. Eu e a Thelma, quando nos casamos, nós falamos assim, viemos de famílias estruturadas por um lado, desestruturadas em outras coisas, famílias normais, uma com pitadinha um pouco maior de problemas numa área, outra na outra, e nós falamos, nós queremos fazer algo diferente. Nós queremos entregar os nossos filhos para que eles comecem num lugar melhor do que nós começamos. O que você pensa disso? Eu não sei como é que está a sua vida, nem como isso tem afetado a sua vida. Mas eu quero te dizer o seguinte, foi dada uma largada para a corrida de bênção. E você poder entregar, vencer os obstáculos e entregar para a próxima geração bênção. E eu quero te convidar que você possa sair da linha de largada, que é o lugar que você está, e vir aqui. Se você deseja que o Senhor Jesus possa iluminar a tua vida e te mostrar. Se você deseja reconhecer que precisa do auxílio dEle, entregar a Ele todas as dores que você tem sentido, pedir estratégias a Ele para que sua vida seja abençoada. Quando nós cantamos, você tem liberdade para vir aqui à frente. Alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus e tem reconhecido que a sua vida, a sua caminhada tem tido muitos obstáculos e não está sabendo como vencer esses obstáculos? Alguém aqui, levanta uma das suas mãos, por favor. Nós queremos abençoar a sua vida. Receba o Senhor Jesus no seu coração. Amém? Há mais alguém? E talvez você tenha já aceito Jesus e você pensa, poxa vida, eu quero esse Jesus que ilumina meus passos, porque já caí em muitas coisas que eu não vi. Talvez você já conheça Jesus há algum tempo, mas você fala, eu preciso. Alguém aqui precisa que Jesus dê luz à sua vida? Levanta a sua mão. Aleluia. Receba a luz do Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu te convido agora a orar. Todos que estão aqui, vocês que estiveram à frente, parabéns pela coragem da largada na vida, de começar uma vida de vitória. Quero parabenizá-los por isso. Mas todos vocês podem orar assim. Digo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do teu auxílio para vencer na vida os obstáculos, as dificuldades, as tentações. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso da tua ajuda para construir algo melhor do que aquilo que eu recebi. Eu quero entregar a Ti toda a culpa do meu fracasso anterior, do fracasso dos meus pais, nas Tuas mãos. Eu aceito, Jesus, que foi assim até hoje, mas eu quero hoje colocar nas Tuas mãos a minha vida, te convidar para iluminar o meu caminho, te convidar, Senhor, para fazer algo novo na minha vida, para que a minha geração seja um marco de mudança, de bênção, de prosperidade e de vitória na minha família. Eu te peço, Jesus, estratégias para deixar um legado duradouro de bênção. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. Derrama sobre mim
a unção do Teu Espírito Santo e ilumina meus passos, através da Tua palavra e de Teu Espírito em minha vida, para que eu seja completamente mudado e transformado pelo Teu amor e pelo Teu poder, em nome de Jesus. Agora vamos celebrar o Senhor. Celebre uma nova vida em Cristo Jesus.